Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor Padre Germano para a gente preparar o ambiente para a nossa prece. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer uma leitura do livro Episódios Diários, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. O espírito é Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: desforço. Fere profundamente o sentimento e a razão, a injustiça. Magoa, sem dúvida, a agressão injustificável. A rede das maldades, quando envolve alguém, asfixia-o e aflige-o. São muitos os fatores e acontecimentos que surgem à frente, obstacularizando a tua marcha. Não o deplores, nem o revides, deixando-te empolgar pelo anseio do desforço. Os outros, os infelicitadores, já são infelizes, sem que lhes aumentem a carga de desamar, com os revides e a vingança, tão covardes e insensato quanto as más ações danosas. Certamente, não mereces muitas dessas dores, pelo menos na atual conjuntura e na forma como te alcançam. Sem embargo, não és o viajor da primeira experiência, em curso num passado que te serve de base para o presente. Como deves lutar para modificar nas causas os efeitos perniciosos que afetam muitas criaturas, não te é lícita a ação ignóbil da vingança. Só os homens de pequeno porte moral se desforçam, tombando em fosso mais profundo do que aquele que se encontra o seu perseguidor. Se desculpas o acusador, és melhor do que ele. Se perdoa o inimigo, te encontra em mais feliz situação do que a dele. Se ajudas a quem te fere, seja por qual motivo for, lograste ser um homem de bem, um verdadeiro cristão. Desforço, jamais. E aí ele traz a ideia do desforço, né, com a sensação de vingança.
E a mensagem nos traz várias ideias aqui, né, das injustiças que para nós pode parecer no primeiro momento uma injustiça, mas que Deus não é injusto. Deus não nos propõe nenhuma injustiça, não nos possibilita nenhuma injustiça. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos são situações, são necessidades, são ferramentas de aprendizado. E aí, o que a gente deve pensar nesse momento? Né? Como justificar aquilo que eu não compreendo? Primeiro, confiando em Deus. Se Deus me ofereceu esse sofrimento, essa dificuldade, eu tenho que pensar, para quê? E não por quê. Por que eu passo por isso? Não, mas para que eu passo por isso? Para que a gente possa tirar proveito daquele momento e no futuro a gente olhar para trás e falar, eu venci, eu superei e hoje eu me tornei uma pessoa melhor porque eu passei por uma dificuldade. E a dificuldade, né, quando a gente consegue olhar para ela de forma proveitosa, a gente vai olhar para o próximo muito melhor do que olhávamos. Vamos ser muito mais fraternos, vamos compreender muito mais as dificuldades dos outros, do que muitas vezes é muito mais fácil a gente julgar, a gente apontar o dedo ou a gente achar que fomos perseguidos injustamente. Então temos os inimigos? Temos, mas muitas vezes os inimigos de hoje foram nossas vítimas e vem com aquele sentimento ruim que às vezes nem entende por que não gosta da gente, mas quando a gente enxerga ou raciocina, né, com os olhos de que somos espíritos eternos, não chegamos aqui agora como está aqui na nossa mensagem. Temos uma história, e várias histórias. E essas histórias, na lei de causas e efeitos, a gente planta e a gente colhe. A gente planta o que quiser, mas a gente colhe o que plantou. Então, por isso que muitas vezes passamos por dificuldade. E todos nós passamos por dificuldade, porque ainda vivemos num planeta de provas e expiações. É compatível com o estado, com a condição espiritual que nós vivemos hoje. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer ao Pai, do fundo do nosso coração, por esse dia que Ele nos concedeu. Vivenciamos mais um dia, e muitos de nós aqui com grande dificuldade, outros momentos felizes, e todos nós, os que vivenciamos os momentos difíceis e os que vivenciamos os momentos felizes, temos que agradecer muito a Deus, porque tudo que acontece na nossa vida serve de aprendizado. Obrigado, Pai, pela dádiva do dia. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos na Tua casa, recebendo dos Teus mensageiros que não enxergamos ainda com os olhos da carne, mas que prepararam esse ambiente com todo amor e carinho para nos acolher como um grande hospital de almas e para nos orientar e nos ensinar como uma grande escola. Obrigado, Pai, por abrir essas portas para nos receber. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por tudo que nos ensinou e por estar também reunido conosco. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável a todos nós, os trabalhos da casa. Obrigado à espiritualidade amiga, que cuida da nossa casa, que cuida de todos nós, encarnados e desencarnados. Que Deus os abençoe, meus irmãos, muito, e que vocês sejam sempre esse multiplicador do amor e da caridade. E pedir essa legião de benfeitores de Deus, que nesse momento de estudo possa envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Alexandre, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouquinho daquilo que precisamos ouvir e colocar dentro do nosso coração. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e agradecer mais uma vez o nosso irmão Alexandre por estar conosco, por dedicar aí o seu tempo para nos trazer aqui uma lição com certeza muito importante para todos nós. Eu que agradeço. Vou ficar de pé só para projetar a voz, né?
Boa noite, meus irmãos, muita paz. Saudações especiais aos mentores da casa, Padre Germano, a Legião dos Servos de Maria, que nos acompanham quando nós falamos sobre essa temática, o valor da vida, o suicídio. E eu queria começar lançando um olhar de misericórdia sobre nós, no exemplo do doce Rabi de Jesus, quando a ele é apresentada a mulher adúltera. O adultério era um dos crimes mais considerados pela legislação judaica. Obviamente, só a mulher, cometia adultério, e a pena era o apedrejamento. Isso era, na verdade, um teste para que Jesus mostrasse qual seria o entendimento dele perante a lei mosaica. Jesus, então, colocado a mulher naquele círculo de homens, ele começa a escrever na areia, e os benfeitores espirituais dizem que ele escrevia ali todos os erros, os pecados humanos, especialmente daqueles que estavam ali rodeando a mulher, tida como criminosa, cuja pena seria a morte do corpo físico. À medida que o silêncio se fazia, todos aqueles que estavam presentes liam e se identificavam com o que cometiam. Jesus, então, propõe que aquele que não tivesse pecado, que não tivesse erro, que atirasse a primeira pedra. De imediato, do mais velho, que tem mais pecado, ao mais novo, saíram todos da roda e a mulher salvou-se. E Jesus, então, propõe a ela: mulher, cadê aqueles que te condenaram? Se não estão aqui, nem eu te condeno. Quando nós falamos do valor da vida, é preciso entender que qualquer erro cometido nesta situação, em desvalor da vida, está sob o olhar misericordioso de Deus. Então a gente inverte para que não gere culpabilidade e peso sobre aqueles que cometeram o ato impensado do suicídio, a nossa fala. Para começar, que novas oportunidades serão dadas. Para começar a pensar que o amor de Deus há de acolher todos aqueles que passem por qualquer crime na terra, por qualquer erro na terra, por qualquer pecado na terra. Nós não somos filhos abandonados. Apresentou-nos Jesus um pai amoroso que cuida incessantemente dos seus filhos, a ponto de receber o filho pródigo com uma festa, porque aquele que estava perdido voltou à casa do pai. Quando nós pensamos na nossa vida material, o primeiro entendimento a se fazer é da importância do viver. Nós precisamos saber que a vida nos foi concedida para que possamos aprender, crescer, evoluir, conviver. A vida material está no valor particular daquilo que cada um de nós vai, utilizando esta vida, se enriquecer no caminho da felicidade. Não conseguimos, por exemplo, viver no isolamento, porque o isolamento sem convivência não nos permite aperfeiçoamento. Não podemos viver uma vida que não está na proposta do nosso viver. Porque no exercício do livre-arbítrio, antes de reencarnar, nós propusemos coisas a realizar na vida, eventos a passar na vida. Se nós fugirmos desses eventos, dessas propostas, a nossa vida perde valor. E a gente reduz a vida material ao gozo, aos prazeres imediatos, àquilo que nos satisfaz. Por exemplo, quando fala do casamento, eu digo assim, André Luiz, replicando a fala de André Luiz, que boa parte, 90% no meu entender, dos casamentos na Terra são provacionais, são de resgate. Mas é óbvio que quando está aqui, a gente escolhe o bonitão, a bonitona, o inteligente, a inteligente. A gente não escolhe por aquilo que o nosso coração muitas vezes bate,
pela ciência, muitas vezes, da lembrança, da afetividade, daquele que seria o nosso complemento, o nosso viver. Ali estaria um processo de resgate, de refazimento, de colheita diante de um sistema de plantio e colheita. A gente escolhe aquele que nos parece mais agradável, né? Assim, muitas vezes erramos. Erramos muitas vezes na nossa convivência quando preferimos conviver com aqueles que nos amam. Quando, na verdade, aqueles que não nos amam, Jesus chega a chamar de inimigos, são muito mais produtivos em nossas vidas. Porque quem nos ama pouco vai nos dizer sobre os nossos erros. Agora, o inimigo, você pode fazer o teste, mas assim, o que você acha de mim? Ele vai ficar meia hora te malhando. Tudo bem, tira aí uns 30%, porque é ódio mesmo, né? E fique com os outros 70%, que é o suficiente para você refletir sobre quem você é. Então, a nossa vida tem essa importância do viver. Se nós construímos um viver em equilíbrio, um viver que nos permite estar sempre colocando o que deva no seu devido lugar, com obrigações, com deveres, não só com direitos, a gente consegue entender o valor da vida. É óbvio que Deus já nos revelou, desde a primeira revelação, em os 10 mandamentos, no artigo 5º, não matarás. Então, eu preciso preservar a vida do outro, a minha vida também. Também, e o Livro dos Espíritos, na questão 944, naquele conjunto de questões do 943 a 957, que fala da questão do suicídio, na 944, está claro que só a Deus pertence o tempo de vida, o dar a vida, o retirar a vida. Deus, que é nosso Pai, através dos arcanos siderais, dos espíritos superiores, que é como ele age, estabelece um tempo de vida. E esse tempo de vida deve ser cumprido na Terra, porque ele foi planejado para adequar as nossas necessidades. Nós estamos aqui num sistema de reeducação, com sofrimentos, com expiações, com provas, com dores. Esse processo é um processo individual. O tempo de vida é individual, a educação é individual. Por isso é que quando se estabelece esse tempo, é apropriado a cada um de nós. Que é um tempo que não pode ser abreviado de forma alguma, que é um tempo que não se alonga, então ninguém vive mais do que deveria. Já ouviu pessoas dizendo assim, eu já vivi muito. Não sabe de nada, inocentes, como diz o povo, né? Ou aqueles que dizem assim, não, eu não preciso mais viver, né? Também correm erro, porque a vida tem esse tempo estabelecido. Também ninguém morre antes, porque se é o tempo de Deus, é o tempo de aprendizado. Como diz o povo, né? Só peru morre de véspera, né? Que é na véspera do Natal. Nós não, temos um tempo adequado de viver. E aí podemos contar segundos, milésimos de segundos, como tempo importante de viver. Em momento nenhum podemos pensar em eutanásia, em momento nenhum podemos pensar em pena de morte, nós espíritas. Ontem mesmo eu ouvi um companheiro dizer assim para mim, não espírita ele. A solução da violência no nosso país é pena de morte. Eu olhei para ele e disse, eu sou contra. Porque a vida pertence a Deus. Alexandre, mas eu tenho essa ideologia política, esse pensamento sobre isso. Joga fora. Porque nada que não seja da revelação divina, da proposta divina, pode encaixar num pensamento diferente daquele que se nos apresenta os ensinos espíritas, se nós somos espíritas.
Então a gente não pode ter moral elástica. Já ouviram falar em moral elástica? É aquela moral que só serve para atender o que eu quero. Então, se é o que eu quero, eu dou um jeitinho de... Ah, não, pena de morte pode. Se for um estuprador, pode. Não, não pode. Se não é para um, não é para nenhum. Esse pensamento, esse valor da vida do outro e nosso, tem que estar bem solidificado em nós. Se não tiver, a gente erra. A gente não consegue se convencer efetivamente desse valor da vida. Porque nós não conseguimos, em plenitude, entender que não está em nossas mãos esse viver. Jesus ainda vem e diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A substância da moral cristã é o viver, aquilo que a gente pode aproveitar em grandiosidade espiritual da vida. Nunca deixa a vida me levar, como diz o poeta, né? E deixa a vida me levar. Não, vida é coisa séria. É vivido com compromissos, é vivido com cobranças, é vivido com coisas que a gente precisa ajustar. Nem sempre a gente convive com pessoas que a gente gosta. Isso é a vida. Não tem como ser diferente. Essa compreensão ameniza muitos dos problemas que a gente tem na vida material. Porque a gente vê que o que nos causa, muitas vezes, aversão, problema, o que nos causa desequilíbrio, é porque a gente tem um entendimento errado da vida. Muitas vezes acanhado, outras vezes conforme os nossos quereres, as nossas vontades. O entendimento de vida, como se apresenta a doutrina espírita, é essa vida mais voltada à vida espiritual. Tem muito mais a ver com o ser do que com o ter. É a gente viver uma vida transcendente. Alexandre, isso eu não estou preparado, não. Bom, é isso, está posto. Se eu não consigo fazer, eu tenho que correr atrás para fazer. Mas não significa que eu tenho que modificar o que se apresenta a meu bel prazer. Eu preciso entender que é isso que nos faz forte. Então, o suicídio, que é o ato de tirar a própria vida, ele está, para nós, dentro desse contexto de valor da vida. Se alguém não entende o valor da vida, é mais fácil caminhar pelo autoextermínio. Se a gente entende o valor da vida, a gente pensa que o suicídio é algo que não está sequer no nosso pensamento, né? Ah, mas se eu perder dinheiro, se eu ficar financeiramente ruim, se eu perder um ente querido, se eu tiver um problema de uma doença grave, se eu for colocado num trabalho, numa situação muito de pressão, mas se eu entendo o valor da vida, se tudo que me rodeia, nesse caso, é empréstimo, não nos pertence, tudo que está no mundo material não nos pertence, é empréstimo, aquilo tudo não me afeta em profundidade. Claro que tudo vai afetar a gente, mas não em profundidade, a ponto de eu querer tirar a própria vida, acabar com a vida material. Então, esse trabalho de entendimento que a vida é uma dádiva divina, que ela tem essa importância, é o que nos resguarda desses pensamentos. É óbvio que não é tão fácil assim, porque muitas outras circunstâncias envolvem a questão do suicídio. Por exemplo, os espíritos dizem que a falta de fé, o sentimento da fé é desenvolvido em nós. A falta de fé é um dos problemas que levam ao suicídio. Porque o indivíduo não constrói o porto seguro. Eu digo que nós vivemos em mares encapelados, aqueles mares tormentosos. Se a gente não tiver um porto seguro para lançar a corda e prender o barco quando o mar estiver encapelado, a gente vai ser levado mar adentro. A religião
tem que ter esse objetivo. Então eu preciso crer. E aí é mais do que a gente dizer, eu acredito. É ter certeza de que aquilo é verdade. Nós estamos aqui rodeados pelos bons espíritos. Se eu não creio nisso, e nós estamos numa casa espírita, a minha fé ainda precisa de fortalecimento. Então eu preciso construir uma fé que seja inamovível, fincada em rocha, não em areia. Essa fé é o primeiro desses itens que falta de fé que pode levar ao suicídio. O outro, os espíritos chamam de covardia moral, que é, na verdade, quando a gente é pressionado, uma daquelas questões que eu levantei, né? O declínio financeiro, a perda de um ente querido, uma decepção amorosa. Eu não tenho suporte para lidar moralmente com isso e sucumbo e faço o suicídio. O terceiro é a falta do conhecimento do nosso destino, os espíritos dizem. Bom, nós sabemos para onde vamos, não sabemos? Mundo espiritual, né? Nós espíritas vamos ao mundo espiritual. Se nós sabemos que a vida continua, que o corpo físico hoje é a manifestação do espírito na matéria, hoje a gente tem o nome de alma, porque a gente está encarnado, né? Que é o espírito na matéria, que essa alma um dia vai se desprender e voltar para o mundo de origem, acabar com a vida do corpo físico não adianta nada. Porque se a vida é eterna, eu vou continuar vivo. Aqueles que não creem nisso, que não conhecem essa visão, que não têm essa visão, podem e são, muitas vezes, levados ao ato impensado do suicídio. A outra questão é tédio, sabia? O tédio é um grande vilão na questão do suicídio. Tédio é não ter o que fazer. Mas na vida tem tanta coisa para fazer, a gente só precisa descobrir o que está na minha possibilidade, que não seja algo para retorno financeiro, pelo menos para ajudar, para ser voluntário de alguma coisa, né? O Centro Espírita precisa de trabalhador? Precisa, né? Então, a gente vai ter tempo de se ocupar. Varrendo, distribuindo água, o que mais? Capinando, cantando, né? Cantando, capinando, fazendo tudo. Tem trabalho, né? Tem trabalho mais leve que capinar, né? Porque tem gente que não vai capinar. Você pegou aqui, pesado. Capinar até eu acho que correria. Não precisa capinar, não. Capinar até eu correria. Não precisa capinar, não. Então tá. Não tem nem capim, então tá tranquilo. Mas a gente precisa encontrar coisas para fazer. Faz um curso, pensa alguma coisa, para sair do tédio. E olha como o povo é sábio. O povo diz assim, cabeça vazia é oficina do diabo, né? A gente não acredita no diabo, mas o ditado está certo, né? O tédio nos leva à preocupação com coisas, muitas vezes, que a gente não tem que se preocupar. Ociosidade. Muito ligado. O tédio está a ociosidade, né? Aquele que não quer fazer nada, tem preguiça para tudo, tudo é um fardo, né? Tudo precisa pedir 10 vezes, faz para mim, fulano, faz para mim. Então, essa ociosidade, o ócio, ele pode levar o indivíduo à desesperança. Porque o ócio, ele leva a um ponto que você não vê nada que possa ser, você se sente como inútil, né? Sem serventia. E aquilo pode levar ao ato do suicídio. As patologias, isso é importantíssimo. Doenças psíquicas, psiquiátricas, morais, doenças físicas, doenças podem levar o indivíduo a pensar e agir no suicídio. Por quê? E essas patologias precisam ser tratadas materialmente, com a medicina material. Claro que nós temos a medicina espiritual, água fluidificada, passes, mas tem que buscar os médicos, os psicólogos, os psiquiatras para tratar. Porque essas doenças podem levar o indivíduo à ideia suicídio e à prática do suicídio. Indução obsessiva. Espíritos que não nos querem bem, que nos perseguem e que aproveitam situações das nossas vidas para induzir o suicídio, para
jogar aquelas ideias ruins em nós. Nós abrigamos, porque só existe obsessão porque o obsediado concorreu para a obsessão. Jesus tem obsessão? Francisco de Assis. Quantos obsessores tem Francisco de Assis? Agora pergunta a gente, vai abrir uma fila ali na porta, né? Porque nós abrimos oportunidades. É o ódio, é a inveja, é o ciúme, é a fofoca, é a malquerência. A gente abre janelas, portas para que esses processos se dão. E esses espíritos podem colocar em nós ideias de suicídio, dependendo da gravidade da obsessão. Eles podem agir diretamente, nos dando ideia e nos empurrando mesmo para o ato impensado do suicídio. E também a reincidência. Dona Ivone do Amaral Pereira nos fala que ela mesmo foi suicida em outras encarnações. E ela traz a tendência ao suicídio. Eu sempre falo uma coisa, dando exemplo, que é o seguinte: se alguém disser assim, Alexandre suicidou, vocês podem procurar que alguém que me matou para pegar o seguro de vida. Porque não tem a menor chance. Eu devo ter aprendido através da dor. Não se passa pela minha cabeça, nunca passou, já tive problemas gravíssimos, nunca passou. Eu nem falo nisso. Já tenho parentes, amigos que estão gripados, às vezes essa gripe não passa, eu queria logo morrer. Um resfriado. Eu olho aqueles, meu Deus do céu, como é que pode? Eu jamais falaria isso, me dá até um arrepio em falar isso. Percebam, cada um no seu momento, com o seu conhecimento, com o que tem, no grau de aprendizado que alcançou, naquilo, nesse assunto. Então nós precisamos cuidar, porque algumas pessoas facilmente querem suicidar por qualquer coisa. Essa pessoa que fala isso, eu já peguei várias vezes falando isso. Eu não devia viver, não sei por que eu vivo. A vida, porque eu não queria ficar velho. Eu cansei de ouvir ele falar isso. Não queria ficar velho. Imagina, você viveu, passou pela maturidade, agora chegou a velhice, ué, não tem isso. Mas aí, Dona Ivone do Amaral Pereira, numa mensagem recente que nós recebemos no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ela colocou o seguinte, um caso de uma amiga dela, espírita, aqui da Piedade, ela morou aqui, né? Olha, está perto, pode estar perto de você. Que ela era uma espírita convicta, uma trabalhadora do centro espírita, mas ela disse que a vida inteira ela tinha uma cara assim meio triste, reclamava de tudo. Se chovia, ela dizia que estava ruim a chuva, se fazia sol, estava ruim o sol. E Dona Ivone observava isso, né? Mas nunca viu nenhum problema. Quando chegou na idade da velhice, ela, aí Dona Ivone descreve, né? Ela começou por ações que pareciam involuntárias, caía no banheiro, caía na escada, ela subia no ônibus, né? Largava-se do ônibus, caía do ônibus. Tudo isso era suicídio. As pessoas não se atentavam, mas era ela querendo sair da vida. Aí, Charles, né? Ela fala isso na mensagem, Charles diz para ela assim, olha, ela é um espírito que no mundo espiritual não queria reencarnar, achava que não precisava, então ela sempre reclamava de ter que reencarnar. Aí por isso ela foi botada num lar espírita para ver se mudava esse pensamento, mas no fim a ideação suicida, como ela deixou, né, implantou-se novamente, porque ela não valorizava a vida, né? E ela cometia esses atos que parecia acaso, acidente, mas não era, era proposital. E aí ela pede no final que a gente se preocupe com nós espíritas. Ela diz que nós espíritas também somos herdeiros das nossas tendências do passado. Não é porque é espírita que a gente se livrou das nossas tendências do passado. Então ainda podemos ter tendências no campo também do suicídio. Quando a gente fala do suicídio, a gente precisa ver que tem um suicídio direto, que é aquele
e voluntário, que a gente prepara, que pensa, que executa e mata-se. Ou aquele que a gente faz de forma consciente, porque os espíritos dizem, se for inconsciente, não é suicídio. Eles falam isso. Então, de forma consciente, a gente abusa por imprudência, negligência, imperícia. A gente abusa das coisas e aí esse abuso pode nos levar à morte do corpo físico, um suicídio indireto. A pessoa aqui, diabético, hoje tinha uma balinha sobrando lá em casa, eu vi a balinha olhou para mim, eu olhei para a balinha, conversando com a balinha, peguei a balinha e comi. Eu sei que a balinha faz mal para mim? Sei, gente? Sei. Então não vem com essa de que, coitadinho, foi só uma balinha. Não. Eu sei que aquilo ali pode me fazer mal. Se porventura me causar um mal que leve o desencarne do corpo físico, eu sou suicida indireto. E assim vai, com vícios, tendências, a busca que nós temos muitas vezes por problemas. Querer viver um problema, né? A gente tira... Não, eu levo satisfação para casa, né? Que é o negócio que a gente faz. Aí se aborrece, aí o coração já se abala, aí o fígado já fica cheio de fluidos negativos, né? Aquelas questões que a gente tem muito de sempre se meter na vida do outro, né? Querer tomar conta da vida do outro. E aí você está sempre com problema. Porque o problema não era teu, mas você foi lá e buscou para você o problema. Né? Posso dar uma opinião? Não dá opinião na vida dos outros, cuida da sua, né? Se você quiser ajudar, ajude sem ficar se metendo, interferindo, né? Ajude sem querer nada. Ajude pronto. Né? Quando a gente fica querendo dar opinião, pronto, arranjou problema. Então, pode causar problema, pode antecipar a morte do corpo físico por uma doença, por um estresse, né? Estresse é uma coisa terrível. Então pode ter um estresse, ter um infarto no miocárdio e aí suicídio indireto. Mas como é que a gente vai ver essas classificações? De forma individual. No Espiritismo, só há determinismo na escolha das provas que nós vamos viver, da nossa vida, das coisas que vamos ver na Terra. Não há determinismo no Espiritismo. É relativa às penas, de acordo com cada um. Então, uma posição em mim vai ser uma, e você vai ser outra, e você vai ser outra, e você vai ser outra, mesmo que a gente faça abusos semelhantes, que a gente tenha ações, viciações, torpezas semelhantes, não importa. Cada um responde por si. Então não tem essa da gente ficar também julgando o outro, nem falando nada do outro, porque, como Jesus diz, todo julgamento é temerário. A gente precisa cuidar da nossa vida. E normalmente, Jesus diz, a gente vê o argueiro, o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso olho. Então, esse cuidado é individual. Então, nada de chegar em casa e dizer, tá vendo? Eu vi lá no centro, você come mais do que você deveria, você está suicidando. Foi o Alexandre que disse, não bote na minha conta, não. A pessoa que tem que se conscientizar, a pessoa que tem que aprender. Convide-a para vir mais no centro espírita, para ouvir mais, para se conscientizar, para aprender. A única consequência, falando das consequências do suicídio, a única consequência inevitável, dizem os espíritos, é a gente despertar no outro lado da vida e perceber que não adiantou nada. Essa é a única consequência que ninguém foge. Aquela dor de dizer, meu Deus, eu fiz isso e não adiantou nada. Isso todos vamos passar. Não tem jeito. Agora, a própria colheita é relativizada. Todo mundo que suicida vai para o Vale dos Suicidas? Não! Vai depender de caso a caso, de pessoa a pessoa. O que é o umbral? Não é o inferno dos espíritas. Não é, isso não existe. O umbral é uma zona de reunião consciencial,
onde ocupamos um espaço físico relativo a grupos, a reuniões de pessoas que têm as mesmas torturas, as mesmas pendências, os mesmos remorsos. Então, pessoas que têm alguma coisa parecida de gostos, de pendores, vão se reunir nesse lugar de sofrimento e dor, e uma tortura a outra. Porque os espíritos dizem que aqueles espíritos torturados, equivocados, ignorantes, se satisfazem em ver que o outro está na mesma situação que ele. Então, nessas zonas umbralinas, nós temos a solidariedade do mal, né? Um torturando o outro. Mas são zonas coessenciais. A hora que a gente quiser, que a gente orar, que a gente mudar os nossos pensamentos, nós saímos, somos resgatados dessas zonas. Não é Deus que nos colocou lá. Não são os espíritos que nos colocam lá. Não tem julgamento. São Miguel Arcanjo está aposentado. Não tem balança para pesar a gente, para saber onde a gente vai. É tudo consciencial. É por arrastão. Por isso que não adianta a gente dizer assim, eu sou espírita, eu desencarnando, eu vou para nosso lar. Eu vou perguntar onde você comprou o passaporte, que eu também quero comprar. Porque não é assim, não é garantido. Não é porque a gente é espírita que a gente vai para uma colônia espiritual. Muitos católicos vão na nossa frente, como dizia Jesus em relação aos fariseus. Jesus disse aos fariseus, muitas prostitutas, cobradores de impostos, vão chegar no céu antes de vocês. Porque tem a ver com o que a gente faz, como a gente age, como a gente se comporta. Então, pensar nisso. Outras coisas que vão também causa e efeito, ação e reação, quando a gente suicida, a gente lesiona o corpo espiritual. E essas lesões no corpo espiritual vão ficar. E a gente, em algum momento, em outras encarnações, no mundo espiritual, a gente vai ter que passar por tratamentos, muitas vezes reencarnar com problemas de saúde, para poder aquele órgão, aí sim, do físico para o espiritual, a gente purgar. O corpo material é uma espécie de mata-borrão. Mata-borrão é uma coisa que poucas pessoas conhecem, porque só gente antiga como eu conhece mata-borrão. Mata-borrão, quando se escrevia a pena e se tinha tinta em excesso, o mata-borrão vinha e tirava o excesso da tinta. Então, o corpo físico é para tirar o excesso dos nossos erros do passado. Então, lesão não tem jeito. A outra questão é que a gente vai, com certeza, entrar no Código Penal da vida futura. Vamos expiar, né? Reparar, arrepender, expiar e reparar. Não tem jeito. Então, a gente se arrepende, a fase, depois a gente sofre, depois a gente repara o que a gente fez. Como qualquer coisa na vida. Agora, qual é o volume disso? Quantas chicotadas eu vou levar? Não, não tem isso. No Espiritismo não tem isso. Não tem. É a misericórdia de Deus deitada sempre sobre nós. Foi assim que a gente começou, não foi? Falando da misericórdia de Deus, sempre deitada sobre nós que vai nos socorrer. Aqueles, por exemplo, trazidos hoje para ouvir a nossa conversa pelos benfeitores espirituais, saibam que Deus é amor, como dizia João Evangelista. Então, todos nós teremos novas chances. Obviamente, dentro desse processo. Legal, é lei divina, lei natural, que serve para todo mundo, que está posta, que não é tratado caso a caso, é equânime, né, para todos nós. Deus não é tendencioso e vai nos ajudar. Também a gente entende que do outro lado da vida, a gente vai sofrer um pouquinho com a retenção do fluido vital. Porque como a gente tinha fluido vital para viver 50 anos, e a gente tirou a vida, por exemplo, aos 20, a gente tinha uma carga de fluido vital grande. Esse fluido vital, que era um compromisso nosso, ele vai estar no corpo físico, vai demorar a diluir no corpo físico quando ele for sepultado. Mas o fluido vital ele volta à matéria, à terra. Vai alimentar os bichinhos, vai alimentar as árvores. Em compensação,
tem um compromisso nosso grande com isso. Por isso que muitas pessoas dizem, ele morreu com 20 anos, ficou sofrendo mais 30 no umbral, porque ele tinha... Isso é só para a gente entender que tem esse compromisso com o fluido vital. Esse tempo também não é um tempo certo, mas é um tempo estabelecido, que muita gente vê na literatura espírita, porque é um tempo em que a gente tinha um compromisso de uso do fluido vital e a gente dispensou. É como a gente fosse nos dado, por exemplo, uma cota de água para sobreviver a vida inteira. E a gente, por algum motivo de exagero, de imprevidência, a gente tomou a água toda em 2 dias. Vamos ficar o resto da vida sem beber água, passando as necessidades de quem tinha água, mas desperdiçou. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que a gente vai carregar, cometido o ato do suicídio, é a questão da fixação mental ou cristalização. Normalmente é ato mnemônico, quer dizer, de repetição. Nós ficamos muitas vezes fixados na ideia, no ato do suicídio. Uma vez nós atendemos em reunião mediúnica um espírito em que ele ficou 40 anos pulando de um penhasco. 40 anos no tempo material. Ele ficou fixado nessa cena. Isso pode ocorrer por auto-hipnose, porque ele mesmo se tortura. A culpa é tamanha que a pessoa se autopune, o que é muitíssimo dispensável, mas que a gente não pode controlar. Porque nós somos individualidades e ninguém sabe como cada um vai reagir a essa situação de tirar a vida e deparar-se com todo esse mundo novo, ainda pungente, ainda vivo, ainda vibrante. Bom, como a gente está caminhando para terminar, só vou apontar algumas coisas. O suicídio, a Organização Mundial de Saúde já diz que o suicídio ele nunca vem de imediato. Sempre é precedido por uma ideação suicida, que é a ideia de suicidar-se. Então, essas pessoas que eu disse, por exemplo, têm um resfriado, dizem assim, eu quero morrer. A gente precisa ter cuidado com isso, para entender qual é a posição da pessoa. Claro que em muitos casos pode ser pura chantagem, né? Mas em outros casos não. Então, há de se lançar uma ideia de preocupação sobre a ideação suicida. A ideia de querer suicidar-se. Muitas vezes ela é sutil, outras vezes ela é evidente. Normalmente, nas últimas pesquisas, o maior índice de suicídio no Brasil é entre 13 e 19 anos. Então, a gente também precisa se preocupar com isso. Mesmo que ele não seja efetivado, há tentativa. Então, vejam, jovens, né? E a gente sabe que isso tem a ver com o tédio, com a ociosidade, com os meios, com a saciedade. Tem tudo na mão, sabe? Não tem o que fazer mais. Não precisa correr. Eu peguei hepatite pegando a bola que caiu no valão. Mas peguei hepatite, mas eu fazia alguma coisa, né? Jogava a bola, tinha que ir lá pegar a bola no valão. Era atividade. Aí você hoje vê que muitas vezes esses jovens não têm o que fazer, né? É o tempo todo nas mídias, no meio eletrônico, em jogos, e não sabem perder, muitas vezes não sabem lidar com a perda. Então isso tudo precisa ser muito bem visto, com bastante cuidado. E a outra faixa etária com bastante incidência é acima de 65 anos. Por quê? No início, o valor da vida não é localizado pela imaturidade. E no final, há um cansaço de viver, que também pode resultar no suicídio. Também há de se preocupar com tentativas. Quem tenta, normalmente, tenta de novo. Recentemente eu tive um caso em família, e eu conversei bastante com os parentes mais próximos, dizendo, cuida porque se tentou uma vez, pode tentar de novo. Isso é científico, estamos falando da Organização Mundial da Saúde. Então a gente precisa se preocupar com isso. A Casa Espírita deve oferecer acolhida, deve oferecer
esclarecimento nesse sentido, tanto ao familiar quanto à pessoa. Ainda a gente tem o 188, que é o CVV, né? Que a gente sempre recomenda quando fala do suicídio. O CVV começou espírita, um grupo espírita, mas hoje não tem religião, é um organismo supra-religioso que vem trazer escutatória àqueles que ligam. Então, para ligar, para falar mesmo, está com alguma angústia, liga 188, tem chat, tem presencial, tem e-mail, liga. Se alguém está numa situação que vocês estão... Olha, liga 188, fulano, para desabafar. A pessoa vai ligar, vai ficar 2 horas falando lá com o atendente e desabafando. É um sistema muito eficiente, já salvou muitas vidas e a gente precisa ver isso, oferecer isso. Então, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. Qualquer telefone, celular, telefone público, não existe mais, e etc. A gente também, na Casa Espírita, a gente precisa parar de ameaçar, tá? Nesse sentido. A gente não tem que ficar dizendo para a pessoa, não suicida não, você vai para o vale do suicida, vai ser torturado. Não, a gente para de ameaçar. O caminho é conscientizar, como a gente falou, do valor da vida. Entender que o indivíduo tem que viver, que a vida tem uma importância, que retirar para a vida é adiar o seu processo evolutivo, o caminho da felicidade. Vai adiar o caminho da felicidade. Se você quer ser feliz, não pode fazer isso. Problemas todos temos. Diante, por exemplo, de crises familiares, temos a ideia de que há muitas famílias, já tivemos muitos pais, muitas mães. Na situação financeira, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas. A gente pode dizer isso para as pessoas, que são necessárias e muitas vezes nos ajudarão ao aprendizado imenso. Diante da perda de entes queridos, por exemplo, a gente pode dizer assim, olha, se você suicidar, a chance de você não ver o seu ente querido é muito maior. Está lá no Livro dos Espíritos. Quanto mais a gente viver uma vida de comum, um dia aqueles que se amam se reunirão novamente, né? Uma outra questão é a dificuldade de enfrentar problemas de todas as naturezas. Se a gente tem uma problemática qualquer, há sempre solução. Uma doença grave, por exemplo. A solução pode ser o desencarne, mas é uma solução. O indivíduo tem que estar consciente disso, né? O desencarne não é o fim de tudo. Se nós espíritos não dissermos isso para a pessoa, né? A gente diz assim, não, você vai viver muito ainda, a pessoa está à beira da morte, você vai viver muito ainda. Não diz assim, olha, se por um acaso você desencarnar, a vida continua. E a doença que te levou, através do processo de abnegação, vai te levar a glórias no mundo maior, né? Você estará bem do outro lado da vida. Não é uma coisa fácil para a pessoa, mas o esclarecimento nos é devido em algum momento, né? Se vê que, claro, que lutar pela vida, todo mundo tem que lutar, o tempo todo, né? Nós, espíritas, acreditamos que não há doença incurável. Tudo pode ser consertado. Mas se vai curar ou não, não depende dos espíritos, depende do próprio aprendizado, né, dessa grande escola da vida. Se você precisar passar e o último recurso será a morte do corpo físico, tem que ser encarado bem, né? Porque muitas vezes a pessoa, por uma doença grave, acha que vai suicidar, comete o suicídio para não passar pelos problemas, né, seriam originados com a doença, e às vezes com o próprio tratamento da doença. Então, meus irmãos, o valor da vida é o que soluciona o suicídio. Maria Santíssima tem no mundo espiritual hospitais, faculdades, para aprimorar o resgate desses nossos irmãos, de nós que um dia, porventura, tenhamos cometido suicídio, para retorno à carne. Então, há sempre oportunidades. Sempre haverá oportunidades.
Quando a gente falou da mulher adúltera no início, foi justamente para começar a pensar que precisamos nos liberar desse sentimento de culpa. E se nós, porventura, tenhamos em nosso pensamento, vocês que nos ouvem nesse momento, ideia do suicídio, prende-se em 3 recomendações do Espírito Joana de Ângeles. Autoconhecimento, saiba quem é você. Faça fartos exercícios para saber quem é você. Meditação, reflexão, autoamor, junto com auto-perdão. Perdoe mais a si mesmo. Às vezes a gente é muito rígido com a gente. E em terceiro, autoiluminação. É preciso colocar em nós propostas de vida que nos façam crescer e não que nos façam estabilizar em nosso crescimento espiritual. Rogamos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que permitiram, né, essas nossas reflexões, que possam cuidar dos nossos irmãos que no mundo espiritual hoje estão cônscios de que cometeram um ato equivocado. E rogamos também por aqueles que nesse momento na Terra estão cometendo suicídio e outros que estão mergulhados nas ideias suicidas. Que Jesus nos abençoe e guarde, muito grato pela paciência de vocês. Muita paz. Nós que agradecemos, meu irmão, por essa mensagem tão importante, né? O quão importante é o valor da vida, né? Muito obrigado para os nossos irmãos que assistiram ao nosso estudo, que mantenhamos a nossa fé, que valorizemos a vida e que tenhamos a certeza de que Deus vai estar sempre conosco, cuidando de cada um. Muito obrigado.